Oi, crianças, mais um domingo. Olha, hoje é domingo. E o que é que a gente lembra quando a gente pensa no domingo? Quando a gente está no dia de domingo, a gente pensa que o domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia separado para aprender as coisas espirituais, as coisas da Bíblia. E todo domingo tem EBD em casa. EBD em casa para você, criança. Vamos repetir aqui? EBD, Escola Bíblica Dominical, que vai até a sua casa. Então, crianças, nós vamos orar agora para iniciar a nossa EBD. Ore assim comigo. Papai do céu, eu te agradeço por mais um domingo e por mais um EBD em casa. Abençoa minha aula e a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. A Bíblia diz assim. Inspirou? Então diga o versículo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Deus é digno do seu louvor. Vamos louvar? Vamos cantar ao Senhor uma linda canção? E eu trouxe para alegrar nosso EBD hoje dois convidados. Uma amiguinha e um amiguinho. Nós vamos louvar o Senhor com uma musiquinha que diz assim: leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, vamos cantar? Bora lá! Todo mundo bem animado, hein? Volume 2. Muitas gerações generadoras e conquistando muitos corações para Jesus. Para crescer na vida espiritual, nós precisamos fazer oração e ler a Bíblia. Então, crianças, olha que legal! Tia trouxe uma história nova, diferente. Olha só, crianças. Vem aqui, ó, comigo e vamos compartilhar uma história bíblica. Essa história está registrada na Palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao 41. E essa
história também está em outros livros do Evangelho. Mateus, Lucas e aqui em Marcos. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Sabe, crianças, Jesus, ele entrou em um barquinho e fez uma coisa maravilhosa. Vocês querem saber o que foi? Querem, crianças? Então vamos assistir a história! Crianças, vamos à nossa história? Olha só, e essa cara de medo, tia? Olha, a nossa história de hoje tem tudo a ver com medo, com aventura. E eu quero perguntar para você, criança, você já teve medo de alguma coisa? Eu tenho medo de algumas coisas. Eu fico às vezes com essa carinha de medo, porque é normal termos medo. O adulto também tem medo, a criança tem medo. O medo é uma coisa, é um sentimento que existe em nós. Mas nós vamos aprender hoje por que nós não devemos deixar o medo tomar conta da nossa vida. Com essa história de hoje, nós vamos aprender que o medo não pode nos dominar. Sabe por quê? Preste atenção que eu vou contar. Então, crianças, Jesus entrou em um barco. Ele disse assim para os discípulos. Já estava um pouco tarde. Ele tinha feito muitos milagres ali na beira-mar. Ele havia curado muitas pessoas. Ele havia feito muita coisa maravilhosa pelas pessoas. Sabe, crianças, quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez muitos milagres. Ele curou muitas pessoas enfermas. A Bíblia diz que ele ressuscitou até mortos, crianças. Olha que Jesus incrível é esse nosso. Então, a Bíblia conta essa história de uma grande tempestade. E nós vamos entender o porquê dessa história. Então, tem uma grande multidão ali na beira-mar. As pessoas tinham ouvido Jesus falar. Ele havia passado a manhã toda trabalhando, fazendo milagres, evangelizando, ensinando as pessoas. E ele disse para os discípulos: passemos para o outro lado. Vamos para o outro lado do mar. E Jesus entrou no barquinho, convidou seus discípulos a entrarem com ele. Todos os discípulos entraram, crianças. E Jesus, ele estava um pouco cansado fisicamente, porque Jesus ele é muito poderoso, mas fisicamente ele se cansava. E aí ele foi lá para trás do barquinho e foi deitar um pouquinho, pegou um travesseiro, colocou sua cabeça sobre o travesseiro e foi descansar. Então, crianças, Jesus foi deitar sobre a polpa e deitou-se ali. E, crianças, o barco começou a navegar. Existiam outros barcos também por ali. Jesus tinha despedido a multidão junto com os discípulos. E aquela navegação, aquele balanço do vento, das ondas, do mar, fez Jesus dormir porque ele estava cansado. E aí, como estava o tempo estava muito gostoso, um sol ainda bem presente, e o barco navegava tranquilamente, e os discípulos estavam satisfeitos e felizes. E então, crianças, o tempo estava tranquilo, mas de repente, crianças, de repente, a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento e o barco começou a balançar e o barco começou a ter sacolejos e o vento soprava e a água sacolejava, entrava no barco e era de repente uma grande tempestade e uma chuva, crianças, muito forte, crianças, e um vento fortíssimo e relâmpagos e trovões, crianças, e um barulho, crianças, muito forte de vento e de tempestade. E aí, crianças, o que aconteceu? O que foi que houve? E você quer saber o final dessa história? Fique aí
aí, volte domingo que eu